Isso aí, meu nome é Wesley Ramos, esse é mais um vídeo do Atinja o Alvo e hoje a gente vai falar sobre perseverança. Continuar quando às vezes você recebe uma resposta negativa, a gente vai olhar dentro da palavra alguns exemplos sobre isso. Lembrando, se você gostar, deixa um like. Se você assistir até o final e não gostar, deixa um dislike, não tem problema. Deixa um comentário falando o que você achou, se falou com você, enfim. E se você achar útil, compartilha com quem você conhece, manda no grupo, manda pra família, manda pra amigo, manda. Entendeu? É isso aí, Deus abençoe. E hoje a gente vai falar, lembrando de novo, sobre perseverança. Se liga. Em Mateus 15, do 21 ao versículo 28, e em Marcos também, lá no capítulo 7, a história de uma mulher cananeia. É uma mulher que não era do povo israelita e que ela insistiu com Jesus para que ele concedesse a resposta porque ela estava pedindo. Porque era o seguinte, essa mulher, ela tinha uma filha. A filha dela estava possuída por um espírito maligno, estava demoniado. E ela tinha ouvido falar sobre Jesus. Ela sabia que de alguma forma Jesus poderia salvar a filha dela, poderia livrar a filha dela desse demônio, dessa importunação. E ela foi até ele porque ele foi numa cidade que era, eu acho que ela morava lá, não tenho certeza, que era Tiro, e continuou atrás de Jesus. E eu vou ler a passagem aqui para a gente conseguir se situar melhor. Versículo 21. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, ele está respondendo à mulher agora: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, a sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela ficou curada. E eu quero destacar aqui a perseverança dessa mulher. O primeiro ponto que a gente pode falar, ela estava determinada. Ela cria que Jesus poderia curar ela de alguma forma, que Jesus poderia atender o pedido dela, e ela insistiu naquilo até que ela fosse acendida. Jesus, em 3 situações ela teve a resposta negativa. Na primeira situação, quando ela chegou clamando a Jesus, pedindo a resposta, intercedendo pela filha dela, Jesus simplesmente ficou calado. Mano, essa é a motivação para muita gente desistir, para muitos de nós desistir. A gente orou, a gente buscou, a gente pediu e Deus não falou. Deus não deu uma palavra. Jesus não deu uma palavra. Provavelmente Jesus estava andando e ele simplesmente continuou andando. Ele não olhou para trás. E os discípulos perceberam isso. Os discípulos falaram: Senhor, manda essa mulher embora. Ela não cala a boca, ela não fica quieta, ela está enchendo o nosso saco. Fala para ela ir embora. E nesse momento, Jesus vira para ela e Jesus fala: o que Jesus fala mesmo? Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas. Ela falou assim: oh, minha querida, eu até entendo o seu problema, mas eu não tô aqui para atender você. Um baita balde de água fria, né, mano? Nesse momento ela poderia: tá bom, esse cara não quer me atender, eu ouvi as histórias sobre ele, mas ele não quer saber de mim, então ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aquela história, aquela coitadismo. Mas não, ela sabia que ali tinha a resposta e ela colocou as esperanças, ela depositou as forças dela naquele homem. E ela continuou pedindo, ela chegou diante dele, depois dessa resposta, ela chegou diante dele, se ajoelhou e falou: me ajuda. Foi a única frase que ela falou: me ajuda. Eu, na minha imaginação certificada, isso não fala na Bíblia, imaginação certificada, eu imagino que Jesus só de Jesus não ter respondido, na minha imaginação, eu imagino, o que passa é que eu até quero ajudar você, mas eu não fui enviado para isso.
E no momento seguinte ele responde isso, ele de fato fala, eu não fui enviado para isso. E ela continua, ele fala, eu não posso tirar a comida dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Mano, ele colocou ela numa posição de humilhação e ela interagiu com ele nessa posição. Ela falou, Senhor, tudo bem, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, do resto, do que sobra, daquilo que desprezam, até os cachorrinhos comem. Ela se colocou na posição de cachorro, de cachorrinho. Aí Jesus falou, tá bom, a sua fé é grande, é boa, você será atendida. Ela foi atendida. Isso para uma pessoa que para aquele tempo, para aquele momento, não estava nos planos de Jesus, porque Jesus não veio para os outros povos, Jesus veio primeiro para Israel, que é o povo escolhido de Deus. E depois aquela palavra por meio dos israelitas se espalharia e chegaria até aqui, até onde nós estamos. Mas aquela mulher insistiu e ela encontrou o favor de Deus na perseverança. Teve outro cara que encontrou o favor de Deus porque perseverou, foi Jacó. Jacó lutou com um anjo a noite inteira. Um anjo poderia ter simplesmente... Um anjo de Deus matou 185 mil homens. Um exército, acho que se eu não me engano, do rei Senaqueribe. Ele poderia ter, mas Deus escolheu ver até onde Jacó ia. E Jacó passou a noite inteira lutando com um anjo. E no final o nome dele foi mudado para Israel. Em Gênesis 28, está escrito o seguinte. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. E aqui na minha Bíblia tem uma anotação. Israel significa Deus luta. Jacó recebeu a bênção, teve o nome dele mudado. E na Bíblia o nome tem muito significado. Mudado de Jacó para Israel, que significa Deus luta. Porque Jacó lutou contra Deus, contra o anjo, e prevaleceu e perseverou. Um outro exemplo de perseverança na Bíblia é uma parábola que Jesus conta da viúva e do juiz que era ruim. Enfim, fala que tinha um juiz que não temia nem a Deus nem aos homens, mas tinha uma viúva que ela tinha uma causa e ela insistia naquela causa, e o juiz falou, mano, eu não temo a Deus nem aos homens, mas eu vou atender o pedido dessa mulher porque ela me molesta todos os dias. Essa palavra que está lá na Bíblia. E Jesus usa essa palavra para dizer que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Mesmo um homem mau, ele pode atender um pedido de uma pessoa que persevera. Jesus nos chama a perseverar naquilo que parece que Deus não está respondendo, naquilo que já teve uma resposta negativa, mas que não foi definitiva, naquilo que não tem esperança mais. O nosso chamado é perseverar. Jesus deixa claro em algumas situações que é necessário que a gente persevere, que é necessário que a gente bata na porta até que ela se abre. E ele fala que ele fala nos evangelhos que até os homens, nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu, que é bom, nos dará coisas boas e eternas aos que pedirem. Porque, mano, a gente vive numa situação onde desistir é a saída mais fácil que tem. O casamento tá ruim, você para. O emprego não tá do jeito que eu quero, pede as contas, velho. O mundo tá cheio de oportunidade. Filho que não é obediente, que quer viver numa vida errada, larga a mão, ele que se lasque. A igreja exige muito, troca. Santidade, mano, Deus é bom, ele perdoa. Esse é o mundo que a gente vive hoje. É um mundo que não aguenta, um mundo frágil, um mundo mimimi. E não é isso que a palavra nos chama a fazer. A palavra nos chama a ser santo. A palavra nos chama a perseverar. A palavra nos chama a ter fé. A palavra nos chama a orar. A palavra nos chama a jejuar. A jejuar. E essa aqui é uma vida que nós devemos ter. De não se abater. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. Muitas vezes a gente vai precisar passar por situações onde só vai restar Jesus, e a gente vai ter que aprender a perseverar e conseguir tocar na orla do manto dele. Mas quando a gente conseguir tocar na orla do manto, quando a gente perseverar, o sangramento é estancado e nós somos curados. Jesus é a pessoa que mais perseverou em oração. Em várias passagens tem falando que Jesus se despediu, falou para os discípulos ir embora e ele se retirou para orar, passou a madrugada orando, acordou cedo e foi orar. E o ministério dele foi o ministério mais poderoso que existiu na terra. Ele dividiu a história entre antes e depois, porque ele
perseverou em oração, perseverou em intimidade com o Pai. E eu preciso muito disso. Eu sei que eu preciso perseverar, eu sei que eu preciso insistir, continuar batendo na porta até ir para outro nível. E quando chegar em outro nível, continuar perseverando até que chegue aquele dia. Então, que nós possamos aprender com essa mulher cananeia, que ela tinha de tudo. Ela não era nem do povo de Israel para começar. Ela não estava nem entre os que foram destinados a receber as bênçãos de Deus primeiramente, mas ela insistiu e pela insistência dela, pela fé dela, ela encontrou favor de Deus, encontrou bênção, encontrou resposta, porque ela procurava que só Deus poderia dar. Só Deus poderia tirar o espírito impuro que estava na filha dela. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos perseverar, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos insistir, que nós possamos bater na porta, porque ela vai se abrir. E se você não conhece a palavra ainda, nós te convidamos a conhecer esse Jesus que libertou aquela mulher cananeia, que está viva até hoje e que preza pela sua vida, que ama a sua vida, que te chama, e Ele quer que você experimente isso, fruto da perseverança. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, fala o que Deus falou com você. Se você achou útil, compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém. E é isso.